e foi publicada a nova resolução que disciplina o processo de atribuição anual de aulas da rede estadual de São Paulo. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E antes de mais nada, eu convido você que é novo ou nova a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você não perde nada do que acontecer por aqui. Então, publicada aí na terça-feira, 8 de novembro de 2022, a resolução SEDUC número 85. Foi publicada no Caderno Executivo 1, das páginas 25 a 27 do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Já adianto que eu vou deixar o link para você poder fazer a leitura aí da resolução na íntegra na descrição aqui do vídeo. E esse vídeo não elimina a necessidade que você faça a leitura e o entendimento aí da resolução. É só um suporte para auxiliar nesse processo de construção aí desse conhecimento com relação a essa resolução que vai disciplinar o nosso processo de atribuição de classes e aulas. É uma resolução bem longa, com 39 artigos. Eu não vou ler todos os artigos, vou destacar alguns itens da resolução, porque senão esse vídeo vai ficar aqui com 3 horas de duração e não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente possa ser o mais breve possível. Embora, já adianto, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o comum. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar junto comigo aí os itens destacados e as principais mudanças do processo anual de atribuição de classe e aula. Vamos lá, na tela com vocês, a Resolução SEDUC 85 de 2022, falando aí sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas. Eu já destaco logo no início da resolução o artigo 2º, que é um artigo que fala sobre as competências aí do processo de atribuição de aulas. O artigo 2º já diz que compete ao diretor da unidade escolar a atribuição de classe e aulas em nível de unidade escolar, procurando garantir as melhores condições para a viabilização da proposta pedagógica da escola, compatibilizando sempre que possível as cargas horárias das classes e das aulas com as jornadas de trabalho, as opções dos docentes, bem como as situações de acumulação remunerada, observada a situação funcional e a ordem de classificação. Eu chamo atenção para esse termo sempre que possível, que pode gerar algum problema na hora de fazer o seu acúmulo de cargos, caso o diretor entenda que não é possível fazer a acumulação, liberar o acúmulo. Então, pode ter algum problema na composição do seu horário, enfim. Abre precedente para que isso ocorra. Então, dando sequência, e fala das demais responsabilidades aí durante o processo. Próximo item destacado é no capítulo 2, o parágrafo 3º do artigo 3º. A inscrição do candidato à contratação, o processo de atribuição de classe e aulas ocorrerá via inscrição no processo seletivo simplificado, que é o processo do banco de talentos, com a quantidade mínima de aulas, de 20 aulas, equivalente a 25 horas de trabalho. Tá? E para o processo inicial de atribuição de classe e aulas, o docente somente poderá efetuar sua inscrição em uma diretoria de ensino. Para quem já tem contrato, é a diretoria de ensino na qual a escola que ele está com vínculo está circunscrita. E a escola está na circunscrição da diretoria de ensino. Então, na atribuição inicial, não tem como mudar de diretoria, apenas nas atribuições durante o ano. O parágrafo 6º do artigo 3º diz que o docente poderá também se inscrever para participar da atribuição de classes e aulas dos programas e projetos da pasta. Eu lembro que na inscrição da Secretaria Digital e no processo seletivo simplificado do Banco de Talentos não havia a opção para se inscrever nos projetos da pasta. Houve apenas o credenciamento para as escolas do programa de ensino integral. Mas o fato de não haver essa opção mais da inscrição significa que todos os professores estão aptos a participar dos programas e projetos da pasta de acordo com as características de cada um desses programas. Vamos lá, na sequência, no capítulo 3 da classificação, artigo 6º, ele diz que em qualquer etapa ou fase do processo de atribuição de classe e aulas deverá observar a seguinte ordem de prioridade. Tá? Essa ordem de prioridade vai aparecer sempre que for
relacionada aí ao processo de atribuição. Primeiro os titulares de cargo, depois os docentes estáveis nos termos da Constituição de 88, depois os docentes estáveis nos termos da consolidação das leis do trabalho, CLT, que ainda existe na rede estadual, docentes ocupantes de função atividade, que são os docentes da categoria F, e por fim, os docentes contratados ou candidatos à contratação. O artigo 7 diz que, para participar do processo de atribuição de classe aula, os docentes efetivos e não efetivos serão classificados em nível de unidade escolar e ou de diretoria de ensino, observando-se a situação funcional e habilitação. E aí eu vou destacar duas coisas. Primeiro que, quando fala em docentes efetivos e docentes não efetivos, não está falando dos docentes contratados e dos candidatos à contratação. Docentes não efetivos são os docentes categoria F, os docentes estáveis da Constituição de 88 e os docentes estáveis da CLT. Sempre que aparecer o termo docente não efetivo, está se referindo a esses docentes, e os docentes da categoria O aparecem como docentes contratados ou candidatos à contratação. Então aqui no parágrafo 1º desse artigo 7º, diz que, na classificação do processo de atribuição de classe aula, será priorizada a jornada de trabalho de opção do docente na seguinte ordem de prioridade: integral ou ampliada, 32 aulas, 40 horas semanais; a básica, 24 aulas ou 30 horas semanais, né, que é essa correlação; a jornada completa, que é referente à nova carreira, de 20 aulas, igual a 25 horas semanais; a inicial e depois a reduzida. Ou seja, para cada faixa aí de jornada de trabalho, vai ter uma pontuação, uma lista de classificação. A prioridade sempre para quem tem a carga horária maior. E aí ele apresenta quais são os itens que constam para a pontuação dos docentes, no caso do processo de inscrição e classificação. Tem todos os itens para que vocês possam fazer a leitura, e fala sobre a questão da classificação também dos docentes que optam pelo artigo 22. A classificação se dá em nível de diretoria de ensino. O artigo 8º ele fala sobre os docentes contratados e candidatos à contratação. Aí sim, estamos falando dos docentes da categoria O, que para participarem do processo de atribuição de aula serão classificados em nível de diretoria de ensino, não é em nível de unidade escolar, observando a carga horária de opção e a habilitação. Na classificação do processo de atribuição de classe aulas, será priorizada a carga horária de opção do docente na seguinte ordem de prioridade. Primeiro, os docentes que optaram pela ampliada, que é referente à nova carreira, que há esse enquadramento categoria O, que é de 40 horas semanais, e depois a completa, 25 horas semanais. O parágrafo 2º diz que, em cada faixa de carga horária de opção, o docente será pontuado considerando, então, na ampliada vai ter uma lista de classificação e na completa outra lista de classificação. A prioridade primeiro para a jornada ampliada, não sabemos ainda como que será operacionalizado isso. Então vamos lá, em cada faixa etária vai ser da seguinte forma: o tempo de serviço prestado, tal, aquelas informações que a gente já sabe, em contratos da Lei 1093. 0,005 pontos por dia, no cargo na função 0,005 por dia, no magistério 0,002 por dia, os títulos, que é o certificado de aprovação em concurso de provas de títulos da Secretaria da Educação, ainda que de outra disciplina, 1 ponto por certificado até no máximo 5 pontos. Diploma de mestre, 5 pontos, e diploma de doutor, 10 pontos, e aqui a principal mudança. Até o ano passado, na resolução anterior, a pontuação do processo seletivo simplificado ele só era utilizada para quem era candidato à contratação. Aqui ele aparece como um item a ser acrescido à pontuação do professor ou da professora, que é a pontuação obtida em processo seletivo simplificado utilizado para a abertura do contrato. Então, ao longo de todo o contrato, sempre que for participar da atribuição de aulas, essa pontuação deve constar aí na sua classificação, na sua pontuação. Então é o tempo que você já tem
de experiência no Estado, no magistério estadual, mais a pontuação do processo seletivo simplificado aí que ocorre ainda por meio do banco de talentos. E aí ele ainda fala que os docentes contratados e candidatos à contratação, após terem classe ou aulas atribuídas na diretoria de ensino, passarão a concorrer a outras atribuições, inclusive durante o processo inicial, na escola de classificação ou em nível de diretoria de ensino, não se computando o tempo de unidade escolar. Docente categoria O não tem tempo de unidade escolar, tá? Vamos lá, na sequência estamos aí no artigo 9º. No item 4 diz que em regime de acumulação remunerado, o docente não poderá utilizar o tempo de serviço prestado no cargo ou função em que aconteceu e que ocorreu a aposentadoria para fins de classificação no cargo ou função em que esteja ativo. Então, o docente que já é aposentado, retornou aí, está como docente categoria O, não pode usar o tempo que foi utilizado para aposentadoria no cargo da aposentadoria para pontuação no vínculo atual. Próximo do capítulo 4 da atribuição geral, artigo 10, parágrafo 2º, diz: consideram-se demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do docente ou candidato de contratação para fins de atribuição, na forma como trata o caput desse artigo as disciplinas identificadas pela análise do histórico escolar, desde que você tenha pelo menos 160 horas de estudos da disciplina a ser atribuída. Parágrafo 4º diz que, além das disciplinas de habilitação no respectivo curso, poderão ser atribuídas aulas de disciplinas decorrentes de outras licenciaturas que o docente ou candidato à contratação possua para a constituição e composição de carga horária, respeitando o direito dos demais titulares de cargo. Então, se o docente, por exemplo, no meu caso, sou formado em educação física e eventualmente me formei em letras. O meu vínculo é pelo cargo de educação física. Então, eu posso atribuir letras desde que os docentes que estão relacionados aí à língua portuguesa, inglesa, tenham sido atendidos já na sua constituição de jornada. E aí, se sobrarem aulas, eu com essa segunda graduação, eu posso ter essas aulas atribuídas. Então vamos lá, na sequência, o parágrafo 6º, ainda desse mesmo artigo, a atribuição de classe e aulas dos anos iniciais do ensino fundamental só poderá ser efetuada aos docentes ou candidatos à contratação portadores das formações concluídas, conforme especificado pela indicação CE, Conselho Estadual de Educação, 213 de 2021, homologada pela resolução SEDUC 29 de 10 de 2021. Então, quem está cursando pedagogia não pode atribuir classes ainda, somente após a conclusão do curso. Quem cursa pedagogia vai verificar lá no seu histórico escolar se tem 160 horas cursadas de alguma disciplina da matriz curricular, e aí pode se inscrever como aluno e lecionar essas disciplinas. O parágrafo 7 também é muito importante, que diz que somente após esgotadas as possibilidades de atribuição de classe e aulas na forma prevista no caput desse artigo, que diz lá a sequência, quem são as pessoas que estão aptas a lecionar na rede estadual. Eu vou voltar lá no caput para mostrar para vocês. A atribuição de classe e aulas deverá recair sobre docente ou candidato à contratação devidamente habilitado, portador de diploma de licenciatura plena na disciplina a ser atribuída, respeitadas as demais regras dispostas na resolução. Então, a princípio, são portadores de licenciatura plena para atribuir. Porém, caso não tenha professores suficientes em quantidade, poderão aí, após esgotadas as possibilidades, na seguinte ordem de prioridade. Primeiro, portadores de licenciatura plena, independente da existência de 160 horas de estudos da disciplina a ser atribuída. Docentes de licenciatura curta na área de formação acadêmica ou disciplina a ser atribuída. Então aqui, esse primeiro item é importante porque esse docente possui a licenciatura plena, independente dele ter 160 horas ou não de outra disciplina, ele pode ter aulas atribuídas dessa disciplina, desde que esgotadas as possibilidades. Então, portadores de diploma de licenciatura curta na formação acadêmica ou disciplina a ser atribuída, estudantes de licenciatura plena que apresentem 160 horas de estudos da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso, portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior,
com áreas de estudos aí da disciplina a ser atribuída, e estudantes de bacharel tecnologia também, desde que tenha 160 horas da disciplina que deseja atribuir. Portador de certificado do curso de Programa Especial de Formação Docente será considerado habilitado para todos os fins, enquanto o bacharel tecnólogo cursando o referido programa, no caso é o chamado R2, não poderão ser considerados estudantes de curso de licenciatura plena. Então não pode se cadastrar como estudante quem está fazendo R2. O certificado do curso, de conclusão de curso, ele será válido por 1 ano desde a contar da data da expedição, devendo o docente ou candidato apresentar o diploma para o gozo dos direitos legais aí do processo de atribuição de aulas. Próximo destaque para o artigo 15, item 2. As classes e ou aulas em substituição somente poderão ser atribuídas a docente que venha efetivamente assumi-las, sendo expressamente vedada a atribuição de substituições sequenciais, inclusive durante o ano. Então, se você está com aulas em substituição, você não pode se afastar por um tempo elevado, porque senão você perde essas aulas. Caso de licença saúde, até 15 dias você não perde as aulas, a partir dos 15 dias perde. E aí cada programa, projeto, tem a sua especificidade para ser observada. Parágrafo 1º diz que o docente perderá as classes aulas em substituição, no caso de licença, afastamento, a qualquer título, devendo as mesmas serem atribuídas ao outro docente de imediato. No caso do auxílio doença ou licença saúde, ele fala período superior a 15 dias. Docente que estiver novamente concedida em sequência a licença saúde, ele só perde as aulas ao final da licença. Parágrafo 5º, que diz que o docente efetivo ou não efetivo que tenha caracterizado a situação de inassiduidade pelo período superior a 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante um ano letivo, terá suas aulas liberadas em substituição a outro docente. E aí, o parágrafo 6º, que estabelece que você pode chegar até as 36 aulas correspondentes a 44 horas semanais. Lembrando que em 2023 o cumprimento da carga horária deverá ser totalmente realizado na unidade escolar. Ainda sobre esse artigo 16, o item 5 fala que a redução do número de escolas para titular de cargo docente não efetivo, a redução do número de escolas para docente titular de cargo docente não efetivo respeitada essa ordem de prioridade, desde que não se trate de alteração de unidade de classificação com aulas livres ou aplicando ordem inversa de classificação. Parágrafo único. Em caso diverso dos previstos nos incisos desse artigo, a comissão regional poderá ratificar a desistência quando constatada a ocorrência de fato superveniente, relevante, e desde que exista outro docente para assumir as aulas que forem disponibilizadas. Até a resolução anterior, os docentes da categoria O também poderiam desistir de reduzir o número de escolas, no caso, pegando aulas aí, tendo aulas atribuídas em uma unidade, sendo superior ou igual à quantidade que ele já tinha para reduzir o número de escolas. A figura do docente categoria O não consta mais no texto dessa resolução nova. Então diz aí que docentes titulares e docentes não efetivos. Não fala sobre os docentes categoria O. Então, mais um problema dessa resolução. Capítulo 5 do processo inicial de atribuição. Fala sobre o artigo 19, atribuição de classe e aulas no processo inicial aos docentes inscritos e classificados ocorrerá em fases de unidade escolar de diretoria de ensino e em 2 etapas. A etapa 1, atribuição aos docentes e candidatos habilitados. Tá? Fase 1, unidade escolar para os titulares de cargo. Depois, titular de cargo ainda, constituição, composição, ampliação e carga suplementar de trabalho. Depois em diretoria de ensino, constituição da jornada de trabalho, composição da jornada de trabalho e carga suplementar de trabalho. Fase 3, diretoria de ensino ainda, atribuição nos termos do artigo 22, ainda estamos falando de docentes efetivos. E fase 4, aí, atribuição de classe aula aos docentes não efetivos, categoria F,
e estáveis, isso em nível de unidade escolar, seguindo aquelas mesmas regras. Fase 6, diretoria de ensino, para transferência de diretoria de ensino aos docentes não efetivos. E aí, na fase 7 da diretoria de ensino, carga horária dos candidatos à contratação e os docentes contratados, considerando o mínimo de 20 aulas, equivalente a 25 horas semanais de trabalho. No item B, etapa 2, da atribuição a docentes e candidatos à contratação qualificados. Fase 1, unidade escolar, docentes e candidatos à contratação na seguinte ordem de prioridade. Aí já é aquela atribuição que já foi atribuição todo o processo, e aí retorna a nível de unidade escolar para as aulas que surgirem depois, naquela ordem: titular de cargo, estáveis, seletistas, ocupantes de função de atividade, contratados e candidatos à contratação, porque aí já é aquelas aulas que surgem na unidade que o docente já está. Então essa é a partir da fase 1, fase 2, da etapa 2. Próximo item aí, destacado da resolução, vou pulando alguns artigos. No artigo 21, parágrafo 2º, diz que o docente com jornada parcialmente constituída que não queira ter aulas atribuídas de disciplinas não específicas e de demais disciplinas de sua habilitação ou decorrentes de outras licenciaturas plenas que possua, deverá participar da atribuição em nível de diretoria de ensino e ainda, na existência de aulas, terá redução compulsória da jornada de trabalho. Artigo 22 da resolução, não confundir com o artigo 22, fala sobre a redução da jornada de trabalho, que é vedada a redução da jornada de trabalho sempre que existirem aulas livres da disciplina do respectivo cargo, disponíveis para a constituição da unidade escolar e de classificação ou na diretoria de ensino, neste caso observar a compatibilidade de horários e de distância entre as escolas. Aí no parágrafo 1º fala quando poderá ocorrer a redução da jornada em que o docente esteja incluído, exceto a redução para a jornada reduzida de trabalho. Então sempre que tiver diminuição do número de turmas, alteração do quadro docente, em decorrência da transferência de titulares de cargos oriundos de outra escola que tenha aderido ao programa de ensino integral e várias outras questões aí que falam sobre isso. No caso da redução de jornada de trabalho, um item importante, no parágrafo 2º, ele diz que, na atribuição referente às situações de que trata o parágrafo anterior, o docente permanecerá no decorrer do ano em que ocorrerá a redução com a jornada de trabalho de menor duração e mais as aulas que as excederem a título de carga suplementar, exceto na redução para viabilizar o acúmulo de carga ou função. Isso significa que docente efetivo que solicitar a redução da carga horária, ele vai permanecer com a mesma quantidade de aulas que ele tinha no ano passado, sendo que a carga horária inferior vai ser considerada para ele, as outras aulas a título de carga suplementar. No próximo item da ampliação de jornada de trabalho, essa ampliação ela se dá preferencialmente com aulas livres da disciplina específica do cargo existentes na unidade de classificação, bem como com as aulas livres da disciplina não específica da mesma disciplina. A ampliação ela só se dá em nível de unidade escolar, não se dá em nível de diretoria de ensino. E um item importante que mudou da resolução anterior para cá. No artigo 23, parágrafo 4º, diz que o docente que optar pela ampliação de jornada não poderá declinar dessa opção, devendo ser atendido durante o processo inicial e ao longo do ano em nível de unidade escolar. Então, quem fez a opção pela ampliação não poderá mais se retratar, assim como acontecia na resolução anterior. O artigo 22, ele fala sobre o artigo 22, quais são suas características, é bem extenso. Se vocês quiserem um vídeo falando só sobre o artigo 22, coloca aí nos comentários que eu preparo um conteúdo para falar só sobre isso, tá bom? Esse artigo 22 ele é válido para os docentes efetivos que queiram a transferência temporária de unidade escolar. Ainda, vamos lá no parágrafo 7º do artigo 26, que é o artigo ainda do artigo 22, ele fala que o docente que não comparecer aí na unidade escolar no primeiro dia letivo terá cancelada aí a atribuição pelo artigo 22. Então, essa designação se torna sem efeito
e apresenta aí o que não pode integrar a carga da designação. Então, se ficar com dúvida, deixa aí aqui nos comentários que eu preparo um vídeo só sobre o artigo 22. Artigo 28 da composição da carga horária dos docentes contratados. Importante, a atribuição de classe e aula aos docentes contratados far-se-á em conformidade com a opção realizada no momento da inscrição em uma única unidade escolar ou em mais de uma se houver compatibilidade de horários e de distância entre as escolas. É muito importante observar se isso está sendo, se está acontecendo mesmo, se está sendo respeitada essa questão do tempo e distância. Tem muita gente que tem aulas atribuídas em 4 ou 5 escolas com horário super apertado para conseguir dar conta de administrar essas aulas. Parágrafo 2º, importante, diz que depois de esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas nessas conformidades é que poderão ser atribuídas a quantidade inferior à carga horária correspondente às 25 horas semanais. Parágrafo 4º diz que importantíssimo também, e tem mudança com relação a, se não me engano, tem mudança com relação à resolução anterior. Parágrafo 4º. A diretoria de ensino deverá adotar as seguintes providências quando o docente ou candidato não assumir classes ou aulas atribuídas. Se candidato à contratação, a atribuição e o contrato deverão ser tornados sem efeito. Se docente contratado, a atribuição deverá ser tornada sem efeito e aberto o processo de extinção contratual nos termos da legislação vigente, ficando impedido o contratado de participar da atribuição ao longo da vigência contratual até a decisão do dirigente regional de ensino. E aí o parágrafo 5º diz que o dispositivo no parágrafo 4º deste artigo deverá respeitar o prazo legal entre a extinção contratual e a abertura do novo contrato, nos termos do artigo 8º das disposições transitórias da Lei 1374. E aí eu fui buscar o que diz o artigo 8º, que diz que fica reduzido para 40 dias o prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 6º, que é a quarentena. Então, o prazo estipulado aí entre um contrato e outro de 40 dias. Na hipótese prevista no artigo 4º, no parágrafo 4º deste artigo, os docentes contratados e candidatos à contratação deverão ser excluídos da classificação no processo anual de classificação, no processo anual de atribuição de classe e aulas, ficando impedidos de participar de manifestar interesse até a obtenção de nova classificação. Somente após um novo processo seletivo é que poderá manifestar interesse e ter aulas atribuídas. Parágrafo 7º. Os docentes contratados e candidatos à contratação somente poderão participar da atribuição inicial de classe e aulas na diretoria de inscrição. Isso na atribuição inicial. A atribuição durante o ano pode manifestar interesse em aulas de outras diretorias de ensino. Capítulo 13 da manifestação de interesse diz que, artigo 29, atribuição inicial de classe e aulas, docentes titulares, não efetivos e contratados, considerando a necessidade pedagógica e, sempre que possível, a manifestação de interesse realizada pelos docentes da plataforma da Secretaria Escolar Digital. Ou seja, ele abre precedente para que a atribuição ocorra por vias que não sejam a Secretaria Escolar Digital. Enfim. Em nível de diretoria de ensino, o docente poderá indicar interesse em quantas unidades escolares desejar, incluindo sua ordem de preferência. Capítulo 14 da atribuição durante o ano. Estamos acabando. Encerrada a atribuição inicial, artigo 30, os docentes titulares de cargos não efetivos, contratados e candidatos à contratação deverão realizar manifestação de interesse pela plataforma Secretaria Escolar Digital. E aí são as atribuições ao longo do ano de 2023. E vamos chegando aí ao final da resolução. Nas disposições finais, nós vamos ver aí os últimos artigos que falam aí sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas para o ano de 2023. Lá no capítulo 17 das disposições finais, no artigo 34, os recursos referentes ao processo de atribuição de classes e aulas não terão efeito suspensivo nem retroativo e deverão ser interpostos no prazo de 2 dias úteis após a ocorrência. Então, não tem efeito suspensivo nem efeito retroativo. No artigo 35, fala que a acumulação de cargos deve respeitar o limite de 65 horas
semanais de trabalho, desde que, quando considerados aí da rede estadual da educação. No parágrafo 1º diz que é expressamente vedado o exercício em regime de acumulação remunerada de 2 contratos. Você pode ser contratado e ser categoria F, contratado e efetivo, mas não pode ter 2 vínculos como docente contratado. A contratação, isso no parágrafo 6º, diz que a acumulação em regime de acúmulo com o exercício da docência somente será possível após a atribuição no exercício referente à docência de carga horária correspondente a 25 horas semanais. Item 7, o superior, e isso é importantíssimo, é novo, 7º e 8º. O superior imediato que permitir o exercício docente em situação de ingresso ou de contratação no segundo cargo ou função ou atividade, sem a prévia publicação de ato decisório de acúmulo favorável, arcará com as responsabilidades decorrentes deste ilícito, inclusive as relativas ao pagamento pelo exercício irregular. E o parágrafo 8º diz que o docente contratado só poderá iniciar o exercício após a devida celebração do seu contrato. Caberá ao diretor da unidade escolar verificar a vigência do contrato antes de permitir o ingresso do docente em sala de aula, porque senão, adivinha, quem vai pagar? O diretor de escola. Então, são mudanças aí significativas, vai ficar mais rígido ainda o processo sobre isso. Fala que compete ao diretor da unidade escolar autorizar o exercício, bem como providenciar a contratação do candidato a quem se tem atribuído classes ou aulas em sua unidade escolar, desde que o profissional é presente. E aí, no caso, você, que é candidato à contratação, que vai abrir o seu contrato, ou que está encerrando o contrato agora e vai abrir, aí tem a lista de documentos que serão exigidos para você na abertura do contrato, além dos documentos que você inseriu lá, como diploma, certificado, no banco de talentos. O artigo 37 fala sobre os docentes contratados, tem aulas atribuídas nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 10 da resolução 72, alterada pela SEDUC 49, poderão permanecer designados no programa de ensino integral caso tenham resultado satisfatório no processo de avaliação de desempenho e dos docentes contratados. Reger aulas nos termos da resolução CE 213 e atuar como docente ministrando classes ou aulas a título eventual. E no artigo 39, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial as resoluções 72 de 13/10 de 2020 e SEDUC 49 de 10/6 de 2022. Então, vencidas aí os 39 artigos da resolução, creio que seja isso, que é o mais básico possível, embora o vídeo tenha ficado bem longo, mas é o que foi possível fazer de forma mais rápida possível para poder passar aí o que consta na resolução 85 de 2022. No mais, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço, sempre que você puder. Faça o bem, até o próximo vídeo. Tchau.